Minha avó quase matou o primeiro noivo da minha mãe. Minha avó me contou esta história e eu queria compartilhar. Isso tudo aconteceu em 1985, então isso foi antes das câmeras de segurança serem uma coisa doméstica, mas isso aconteceu na porra da Geórgia. Minha avó, Clara, me disse que quando minha mãe, Angela, fez 19 anos ela ficou noiva de um homem, Dick, seu nome verdadeiro aliás. Clara notou que ele era muito controlador, ou seja, ela não podia usar telefone fixo, e ele a proibia de ir a eventos familiares. A gota d'água de Clara foi quando minha mãe ligou para ela no meio da noite chorando, dizendo que ela não aguentava mais e que ele estava batendo nela. A essa altura, eles estavam juntos há quase 2 anos e tinham meu irmão mais velho. Está gostando do vídeo? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Agora que você fez isso, vamos para o vídeo. Clara disse à minha mãe para ir para a casa do meu bisavô e ficar lá, mas disse a Dick que ela estava indo para a casa dela. Minha mãe fez o que ela pediu e Clara esperou por ele. Ele finalmente chegou no meio da noite gritando que Angela precisava voltar para casa e parar de agir como uma criança. Clara disse a Dick que ela estava lá dentro. Ele entrou e Clara entrou por trás dele e bateu na cabeça dele com um bastão que ela havia colocado ao lado da porta. Dick caiu no chão e Clara o atingiu várias vezes nas pernas e nos braços, quebrando um dos braços e fraturando uma costela. Quando ela terminou, ela disse a ele para nunca chegar perto de sua filha ou ele estaria em uma vala em seguida. Ele nunca mais voltou. Tenho certeza que ele queimou as coisas da minha mãe, mas ela não se importou. Roubar meus remédios? Desfrute de divórcio, prisão, desemprego e dormir em seu carro. Há 16 anos, fiz um amigo um dia no ônibus. Até cerca de 1 ano atrás, eu considerava esse cara um membro da minha família. Vamos chamar esse cara de Joel. Então, mantenho uma tigela de cristal no manto acima da minha lareira, cheia da minha maconha medicinal. Comecei a perceber que depois da noite de pôquer, minha tigela parecia muito mais vazia do que deveria. Então montei uma câmera para ver qual dos meus convidados estava se servindo quando eu estava de costas. Na próxima noite de pôquer, depois que todos já foram embora, abro o vídeo. Lá estava Joel, claro como o dia, enfiando no bolso cerca de $60 do meu remédio. Enviei-lhe o vídeo e disse-lhe que tinha de devolver a minha medicação, ou pagar por ela, e disse-lhe que se não fizesse nenhuma das duas coisas, não deveria mais considerar-me um amigo. Mesmo com o vídeo bem na cara dele, ele disse que não tinha levado nada. Ele ainda teve a coragem de parecer ofendido pelo fato de eu o acusar. Então decidi arruinar a vida dele. Ao longo dos anos, ele me contou muitas coisas que não queria que sua esposa soubesse. Assuntos, merdas obscuras que ele fez com seus fundos conjuntos, problemas com drogas, coisas terríveis que ele disse sobre ela, sua mãe e sua irmã. Repassei todas as nossas mensagens e tirei screenshots de tudo, segredo que ele já havia me dito. Foram mais de 70 fotos. Enviei-lhe as imagens. Aqui estão alguns exemplos do tipo de coisa que estava nas capturas de tela. Ele admitiu tê-la traído com 8 mulheres diferentes ao longo de nossa amizade. Pegando o dinheiro que estavam economizando para um carro e usando para comprar drogas, especificamente Xanax e Perks. O fato de ele continuar usando drogas, depois de prometer a ela que estava limpo e sóbrio. Algumas das coisas que ele disse sobre ela e sua família. Ela é uma mulher vil e nojenta, e a razão pela qual eles nunca fazem sexo é que ele não suporta o cheiro entre as dobras dela. Ele também disse que tinha certeza de que ela estava molestando a sobrinha. Ele disse que todos os amigos dela apenas fingem gostar dela para comprar oxys dela. Além disso, enquanto editava isso, acabei de lembrar que ele disse que queria engravidar uma de suas garotas, porque sempre se ressentia de sua esposa por ser infértil. Sua irmã é uma arpia insana. A irmã dela abusa dos filhos, isso não é verdade, mas ele disse. Sua irmã está fingindo sua doença autoimune para chamar a atenção. A mãe dela é uma vaca gorda e preguiçosa, que na verdade não precisa ficar em uma cadeira de rodas, ela só gosta de não ter que ficar em pé ou tomar banho sozinha, então ela está fingindo. Havia mais coisas, mas foi o que me veio à mente sem que eu tivesse que vasculhar as capturas de tela que enviei. Ela pediu o divórcio e o denunciou à polícia pelas drogas que ele tinha em casa.
Enquanto ele cumpria 8 meses de prisão por causa da maconha, que ele roubou de mim, seu chefe ocupou seu cargo e ele perdeu o emprego. Sua, agora ex-esposa não o deixa entrar em casa. Agora ele mora em um carro e toma banho nas paradas de caminhões. Eu descobri sobre as consequências em partes. Alguns vieram de sua ex-esposa, ela me contou sobre o divórcio, expulsando-o e prendendo-o. Algumas vieram de um cara que Joel e eu éramos amigos, que trabalha no lugar que Joel trabalhava. Ele me contou sobre a perda do emprego, a vida do carro e a parada de caminhões. Ainda me dou bem com a ex-esposa dele, até mandei umas enchiladas outro dia para o 5 de maio. Também enviei o vídeo para todos os nossos amigos em comum, então ele perdeu 90% de seu círculo social. Eu cortei os outros 10% da minha própria vida, já que eles querem se associar com ladrões conhecidos. Farinha do mesmo saco. Seu filho Valentão meses conosco e você mata nosso cachorro? Prepare-se para o pai. Isso aconteceu em 1995 em uma pequena cidade rural na província de Chaco, Argentina. Todos se conhecem aqui até hoje. Meu pai era eletricista, o único na cidade, então ele sempre encontrava pessoas e como ele nasceu e cresceu aqui, ele era muito conhecido por todos. Ele cresceu com muitos dos policiais da época e eles até comeram churrasco juntos, churrasco argentino, pelo menos 3 vezes por mês durante anos. Meu pai não era um homem violento. Essa foi a única vez que o vi fazer algo assim. O outro homem com seu filho ocupado, eles não eram da cidade. Eles haviam se mudado para cá um ano antes, eram de Buenos Aires. Eu realmente não conhecia o cara, apenas o filho dele que era um idiota absoluto com quase todos os garotos do quarteirão e ele constantemente implicava comigo e com meu irmão desde que éramos os mais novos do bairro, portanto não podíamos nos defender. Book não foi treinado porque não sabíamos nada sobre treinamento, mas ele era leal e brincalhão com todas as crianças. Uma coisa é certa, porém, ele era protetor. Uma tarde estávamos brincando no parquinho e saiu um valentão, que primeiro atirou pedras na gente, depois se aproximou e começou a nos xingar e a gente de pequenininho ficou com medo. Ele era maior do que nós. Tentamos sair, mas ele nos bloqueou e começou a bater no meu irmão. Tentei impedi-lo, mas ele fez o mesmo comigo. Book nos ouviu chorando e veio correndo, pulando e pegando o braço do valentão na hora. Ele mordeu, balançou e soltou, ficando entre nós e o valentão latindo como um louco até que o garoto saiu correndo. Vimos ele entrar em sua casa e alguns segundos depois veio o pai com a marreta. Book estava parado na nossa frente, os cabelos arrepiados e latindo, mas o homem não parou. Ele chegou perto, levantou a marreta e foi direto para a cabeça de Book. Ele não o fez uma vez, ele o atingiu 5 vezes. O primeiro golpe eu nunca vou esquecer. O som do aço se conectando com o crânio, o gemido doloroso do nosso cachorro. Book levou um soco no primeiro golpe. No quinto e último, sua cabeça cedeu. Meu irmão e eu estávamos congelados no lugar, morrendo de medo, chorando muito. O pai idiota disse algo que não me lembro agora e foi embora. Por um momento não conseguimos nos mexer, tamanho era o nosso medo. Finalmente peguei meu irmão e fui para casa. No quinto e último, sua cabeça cedeu. Meu irmão e eu estávamos congelados no lugar, morrendo de medo, chorando muito. O pai idiota disse algo que não me lembro agora e foi embora. Por um momento não conseguimos nos mexer, tamanho era o nosso medo. Finalmente peguei meu irmão e fui para casa. No quinto e último, sua cabeça cedeu. Meu irmão e eu estávamos congelados no lugar, morrendo de medo, chorando muito. O pai idiota disse algo que não me lembro agora e foi embora. Por um momento não conseguimos nos mexer, tamanho era o nosso medo. Finalmente peguei meu irmão e fui para casa. Papai estava consertando um ventilador e quando nos viu perguntou o que havia acontecido. Dissemos a ele e apenas dissemos certo. Ok, vamos lavar o rosto e pegar um pouco de sorvete. Sim. Foi o que nosso pai fez. Nos levou para tomar sorvete. Ele fez um bom trabalho para mascarar suas emoções e mostrou-se alegre para nós. Naquela noite, quando o irmão estava dormindo e eu brincando na cozinha, ele pegou a chave inglesa, disse para minha mãe e para mim que tinha que consertar alguma coisa no vizinho. Pensei que fosse outro vizinho,
pois era comum meu pai pegar perguntado pelos vizinhos para consertar as coisas. Acenou para a mãe acenou de volta, sim, ela sabia, e saiu. Ele voltou alguns minutos depois, me disse para ir para a cama e foi isso. Uma década depois, soubemos o que aconteceu. Ele foi até a casa do cara, bateu na porta e deu um soco tão forte no cara que ele jogou a cabeça para trás. Disse a ele que quebraria um membro para cada um de seus filhos que ele fizesse chorar. Só posso imaginar o que ele teria feito se fossemos mais de 2 crianças. Começou a bater no cara um pouco mais na frente de sua família e depois pegou a chave inglesa e quebrou as pernas. Ele então saiu de casa, foi para casa, me pediu para ir para a cama, conversou com a mãe e foi direto para a polícia, se entregou e ficou até que a polícia foi checar com o outro cara. Meu pai também mostrou nosso cachorro morto para eles e a polícia encontrou a marreta na casa do valentão ainda com sangue e eles soltaram meu pai. Eles também falaram com o cara. Quando ele melhorou e sugeriram que ele deixasse a cidade, pois se eles não fossem queridos antes, nunca seriam agora. Para isso, você precisa entender a mentalidade de algumas pequenas cidades rurais. Naquela época, olhávamos para os forasteiros com desconfiança e demorava um pouco para as pessoas se acostumarem com você se você fosse novo na cidade. No entanto, essas pessoas vieram e não foram muito apreciadas. Aparentemente por causa da criança e o pai também era um babaca. Não tolero as ações de meu pai, nem estou justificando de forma alguma os eventos que ocorreram então, mas como pai, posso entender totalmente até que ponto um homem pode reagir quando seus filhos estão brincando. Eu amava meu pai e tenho um respeito louco por ele. Hip pai, sentimos muito a sua falta. Então, essa é a história completa. Desculpe pelo meu inglês ruim, não é minha língua nativa. Gostou dos relatos? Deixem seu em nossos comentários para poder aparecer em futuros vídeos. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia.